Esse CD tem músicas maravilhosas, Supermissão, Celebração, um belo CD. Mas agora, chegou a hora de nós ouvirmos a música mais linda de todas. A música que sai da palavra de Deus, a mensagem que faz vibrar o coração, a mensagem que faz com que compreendamos melhor o poder e o significado do verdadeiro louvor. Nós podemos louvar a Deus não somente através da música, mas também através da comunhão, estudando a Bíblia e orando. O tema de hoje é o verdadeiro e o falso profeta. Esse tema vai te levar a adorar o verdadeiro Deus da maneira certa. A palavra de Deus aqui no livro de São Mateus, no capítulo 7 e no versículo 15, fala dos falsos profetas. Você consegue ver aqui, olha, falsos profetas. Diz a Bíblia, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E o versículo 21 diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E olha o 22, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, a Bíblia diz que nos últimos dias muitos falsos profetas deveriam surgir. Homens dizendo receber visões de Deus, no entanto essas visões não vêm de Deus. E outros pregando uma mensagem, profetizando uma coisa que Deus nunca profetizou. Você precisa entender quais são as características do verdadeiro e as características dos falsos profetas. Vamos agora, com calma, ver aqui no computador, baseado na Bíblia, o que a palavra de Deus fala sobre estes falsos profetas. Antes do pecado, Deus falava face a face com o homem. Após o pecado, Deus passou a falar através de profetas. Deus dava ao profeta visões e sonhos. O profeta escrevia e depois ele transmitia esta mensagem a outras pessoas. Deus falava face a face antes do pecado. Após o pecado, passou a falar através de profetas. Os videntes modernos podem predizer o futuro? Você já viu quando chega no dia 31 de dezembro? É incrível, né? A televisão começa a mostrar aquelas mulheres, aqueles homens que jogam búzios. Já viu? Mexe com búzios, com cartas, com essas coisas, numerologia e tudo mais. E eles começam a dizer, olha, o ano que vem vai ser assim, 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 para tal artista, para tal político e para tal pessoa. Eles e elas, eles tentam predizer o futuro, mas o futuro só Deus sabe, só a Deus pertence. Homem nenhum sabe o futuro, nem o diabo. Aqui, os mistérios que existem, diz a Bíblia, nem magos, nem astrólogos, nem encantadores, ou seja, nem feiticeiros, nenhum deles pode revelar. O futuro só Deus pertence, só Deus sabe, só Deus tem capacidade de saber. Mas algumas pessoas insistem em predizer o futuro. São falsos profetas, são homens e mulheres que, na verdade, o que eles querem mesmo? Vem cá, a sua grana, é isso que eles querem, pegar o seu dinheiro. Mas tome cuidado, porque depois do estudo de hoje, você vai estar de olhos bem abertos e não vai cair mais nesses enganos. O cuidado é através do estudo da Bíblia. Vamos em frente. Olha aqui, mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios. Esse Deus, sim, Ele conhece o futuro, Ele sabe todas as coisas. Que bom que Deus revela os mistérios. Agora, a palavra de Deus diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os verdadeiros profetas receberiam o dom de fazer milagres. Farão milagres, expulsarão demônios, falarão novas línguas, obedecem aos mandamentos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo a toda a verdade, falam em nome de Jesus, usam e creem em toda a Bíblia. Estes sinais, diz a Bíblia, deveriam acompanhar aqueles que creem. Agora, observe. E os falsos profetas? Os falsos profetas, olha o que diz a Bíblia, eles farão grandes sinais, fariam prodígios,
profetizariam em nome de Jesus, expulsariam demônios, falariam em línguas estranhas, iriam fazer muitos milagres para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Mas a pergunta é: quem realmente é verdadeiro e quem realmente é falso? Aparentemente, não dá para saber quem é verdadeiro e quem é falso. Então Tomé perguntou a Jesus: Senhor, como saber o caminho? Como saber o caminho? Esta é uma pergunta interessante que Tomé fez. Jesus disse: eu vou para o meu Pai e voltarei. E disse Jesus: vocês sabem o caminho? Mas Tomé olhou para Jesus e disse: Senhor, eu não sei o caminho. Como eu vou saber o caminho? Esta é uma pergunta feita por Tomé, mas feita também por muitas pessoas hoje. Você dá uma olhada assim no mundo religioso e você percebe que existem muitas religiões, não é verdade? Vem aqui. Existem muitas, mas muitas, milhares e milhares de religiões, e cada uma fala uma coisa. Cada uma profetiza diferente da outra. E a pergunta de Tomé faz sentido, não faz? Como saber o caminho? Como saber qual a igreja certa? Como saber quem é que fala a verdade e quem é que fala mentira? Como saber quem é que está profetizando corretamente e quem é que está profetizando de forma errônea? A palavra de Deus nos mostra claramente quais são as duas principais características da igreja verdadeira. E você vai perceber que a igreja verdadeira, ela tem o dom de profecia. Ela tem o dom de profetizar. Ela receberia o dom que o profeta Joel vaticinou, profetizou lá no capítulo 2, versículo 28 do seu livro. Joel escreveu que nos últimos dias Deus daria à sua igreja o dom de profecia. Os jovens profetizariam, escreveu o profeta Joel. Então nós vamos analisar as características da igreja verdadeira. Vamos agora abrir a Bíblia e vamos considerar? Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus e considerar as duas principais características da igreja verdadeira. Isto vai surpreendê-lo, eu tenho certeza disso. Vem aqui, olha, Apocalipse, capítulo 12, está aqui, pronto, capítulo 12, versículo 17, está aqui. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pronto, eu tenho agora as duas características da igreja. Vamos olhar num quadro maior na nossa tela e você vai entender melhor as duas características e o que realmente isto significa. Está bem? Me acompanha. Vamos até a tela, eu vou mostrar a você. Fique atento, tá bom? Vamos lá. Aqui, exatamente, nesta tela você pode observar as duas características. A igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus. Segundo, tem o testemunho de Jesus. Estas são as duas características da igreja verdadeira. Os mandamentos de Deus, você sabe, são os 10 mandamentos, os 10. E a igreja de Deus é aquela que guarda os 10 mandamentos da lei de Deus, escritos pelo dedo de Deus. Mas a pergunta é: o que significa o testemunho de Jesus? O que quer dizer o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus, de acordo com a Bíblia, é algo que vai surpreender você. Eu vou agora ler na palavra de Deus o que significa